Eu quero começar te fazendo uma pergunta e nós vamos para a palavra. Quantos sonhos tem aí dentro? Quantos sonhos tem aí dentro? Se você quiser sentar, você senta. Se quiser ficar de pé, você fica. Quantos sonhos tem aí dentro? Eu quero te dizer, querido, que há um Deus que gera sonhos e realiza sonhos, mas que sonhos e promessas se cumprem. Há um processo, há um trabalho, há um caminho. Paizinho querido, me usa nessa noite como instrumento em tuas mãos. Alinha o coração, a mente, o corpo, traz renovo. Porque assim como nós cantamos, Pai, muitos sonhos são frutos de lutas. Mas nós sabemos, Pai, que o nosso Deus não está morto. Que o Senhor é o mesmo que continua fazendo grandes obras. Como fez no passado, faz no presente e fará de eternidade em eternidade, porque somente o Senhor é Deus. Então, Pai, libera anjos ministradores sobre a igreja nesse momento. E eu ordeno, Pai, que dores agora cessem em nome de Jesus. Desconfortos agora eu ordeno, Pai, em retirada em nome de Jesus. Não há como vocês discutirem com esse comando, porque o Cristo nos enviou a libertar os cativos e curar os doentes. Então seja livre e seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Amado Espírito da sabedoria, nós te convidamos. Mais do que entendimento, nos traz revelação. Jesus, me conduz. Não me deixe atrapalhar a tua palavra, porque ela é tua. E que todos nós saiamos daqui, Pai, cheios da unção e da revelação para esse novo tempo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém e aplauda ao Senhor mais uma vez, porque Ele é bom. Meu amado, eu não sei você, mas eu já ouvi muitas promessas e profecias na minha vida. Aliás, desde criança, desde muito pequeno, eu ouço homens de Deus me parando. E mesmo quando eu estava um período curto, sem congregar, aonde eu ia, parava um homem de Deus. Às vezes eu estava escondido lá no fundo. Fala, esse jovem aí. E se você pensou que faz tempo, te repreenda em nome de Jesus. Você. E eu sempre apontava para o do lado. Fica de pé. Eis que te digo. Quantas vezes eu estava fugindo e de repente aparecia alguém enviado pelo Senhor na minha casa. Eu não sei, meu amado, se você já ouviu muitas profecias na sua vida, mas eu sei que há um Deus que cumpre promessas e Ele jamais falhou e Ele jamais vai falhar. Só que, meu amado, um método que o inimigo usa para nos fazer esquecer das promessas ou duvidar das promessas é o mesmo. É usar o tempo como inimigo. É fazer com que a gente fique ansiosos, achando que aquilo que foi prometido é para o agora ou para o ontem. Mas Deus não é refém do tempo. Ele é um Deus eterno, soberano sobre o tempo. E uma coisa, na introdução da ministração dessa noite eu quero te dizer. Jó 42:2 na NVI diz: sei, Senhor, que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E eu quero declarar sobre a sua vida: nenhuma das promessas do Senhor ao seu respeito deixará de se cumprir. Ele é um Deus que cumpre. Então me ajuda a ministrar, por favor. Música mais feliz. Escolhe uns 2, 3 e diz para ele: Deus vai cumprir na sua vida. Não é um só não, cabeçudo, é 2 ou 3. Ai, pastor, por que você está falando para eu dizer isso?
Porque, meu amado, me dê a sua atenção para dizer que não vai acontecer, tem um monte de gente. Aliás, para te colocar para baixo, basta você nascer. Agora, para profetizar a vida, Deus está chamando um povo santo, um povo cheio do Espírito de vida. E será que Ele vai encontrar alguém aqui nessa noite, cheio do Espírito de vida? Vozes que vão proclamar vida, vozes de restauração. Deus vai cumprir. Mas a pergunta a ser feita é como? Talvez a pergunta certa é como corresponder até que a promessa se cumpra. Como administrar, queridos, sentimentos, medos, vontades, anseios. Porque, querido, saber que Deus vai cumprir, a maior parte das pessoas sabem. A grande questão é administrar o tempo que vai nos levar a viver a promessa. Porque muitos estão perdendo pelo tempo. Como corresponder ao chamado? Como se preparar para esse chamado? A resposta para isso está num jovenzinho de 17 anos. A história dele você conhece, que já virou filme, já virou, desenho. Um jovem chamado José do Egito. Imagine que o telão já está aqui em nome de Jesus, amém? Aliás, meu amado, ele já está comprado para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? Segunda-feira, a gente bate o martelo 100%, mas já está reservado, está tudo certo. Pastor, posso ajudar? Sempre, aleluia. A resposta para administrar esse tempo em que você não está vivendo a plenitude do chamado está no menino que teve o seu nome mudado, aquele que foi chamado de governador do Egito. A resposta é José, e o nome dele é Zafenate Panéias para o Egito. Para os hebreus, o filho de Jacó, o filho do enganador, do usurpador, segundo alguns, mas o menino que nasceu com propósito. Deixa eu te dizer de novo para ver se entra no seu coração. Um menino que, a despeito da sua família, a despeito do apoio dos outros, a despeito do reconhecimento de todo mundo, Deus tinha um propósito para a vida dele. Talvez você ainda não está na mesma ideia, então deixa eu melhorar. A sua família pode não estar vivendo o que você está vivendo, seus amigos podem não ter a mesma promessa, mas eu conheço o Deus da promessa. É aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. A resposta para esse tempo chama-se as 3 túnicas de José. Quantas túnicas? Então vem comigo a Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 5. Gênesis 37, versos de 1 a 5. Posso ler? Amém? A Bíblia diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. História de quem? História de quem? Quando José tinha 17 anos. Aqui vai a primeira lição. Deus é um Deus geracional. E aí você vê uma geração que quer romper laços com o passado. Deixa eu te dizer algo, meu amado. Deus não vai levantar uma nova geração, como alguns dizem. Deus vai continuar escrevendo a sua história com os Josés que Ele está levantando para esse novo tempo. Você deve... Está muito alto o instrumento aqui em cima para mim. Baixa o teclado, por favor, os instrumentos. Você vai ouvir a galera dizendo assim: Deus vai levantar uma nova geração. E você vai ver uma galerinha louca para derrubar Jacó. Mas Deus não trabalha assim. Deus é um Deus de gerações. Então, de Jacó, Deus vai continuar escrevendo uma nova história através de José. Eu não sei como é a sua casa, querido, mas Deus continua sendo um Deus de honra. E Ele vai te levantar como um renovo para a sua casa. Ele vai te levantar como um novo para a sua casa. José tinha 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José
do que todos os outros filhos. Ora, Israel. Deixa eu te dizer isso para ficar claro. Jacó teve o seu nome mudado, como nós cantamos. Segura o anjo, Deus vai, muda a história dele. Então, José é filho da imperfeição, Jacó, mas o amor vem daquele que foi transformado. Sabe o que eu e você precisamos entender? Deus é um Deus que transforma a natureza e alinha a propósito. Porque era filho da velhice, mandou fazer para José uma túnica de mangas compridas. Fale comigo, mangas compridas. Com força. Mais uma vez. Guarda essa informação, verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Deixa eu te dizer, Deus é um Deus que ama sonhadores, mas todos os sonhos que vêm de Deus, eles passam pela mesma marca. Qual marca? A marca de Deus apontar para você, levantar homens segundo o coração dele e dizer para você: Deus tem um propósito para a sua vida. Verdadeiros sonhos que vêm de Deus, querido, é fruto do propósito. E aí você pode estar se perguntando: pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Então eu vou te mostrar, através da palavra nessa noite, que mangas compridas que José recebeu não era só uma roupa. No original, ketoné passaim ou passim. Sabe o que isso significa? Roupa diferenciada. Porque José não recebeu apenas uma roupa. José recebeu, querido, uma marca. Quando Jacó entrega a José uma roupa diferente de seus irmãos, não era uma questão apenas de moda. Era uma questão de um símbolo. Mais do que um símbolo, a roupa de José era uma profecia para aquilo que Deus ia fazer na vida de José. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que a túnica era uma declaração espiritual. A túnica era o quê? Para fora, gente, vem comigo, eu estou falando de você. A túnica era o quê? Então quando Deus envia um profeta, é como se uma túnica viesse sobre a sua vida. É como se uma marca que diferencia você de todos fosse derramada sobre a sua vida. José ia governar o Egito. Pergunte para mim, por quê? Porque só reis e sacerdotes usavam roupas compridas. Escravos usavam roupas curtas, porque eles tinham que trabalhar com a mão. Eles tinham que servir. Então quando os irmãos de José viram-no com a roupa comprida, não foi só a beleza da roupa que chamou a atenção, mas foi o símbolo daquela roupa. E sabe o que significa, querido? Toda vez que um homem de Deus se levanta e diz: Deus tem um projeto para você, e eu quero declarar sobre a sua vida, Deus tem um projeto para você. Talvez na sua cabecinha passou agora: pastor, para todo mundo? Sim, para todo mundo. Porque Deus é um Deus de projetos. E Deus não colocou ninguém na terra à toa. Deus estabeleceu você para um propósito. E quem fez isso com José? Jacó. O pai separa o filho. É Deus que te separa. É o pai que põe a roupa. É Deus que coloca uma roupa sobre a sua vida. O pai é quem investe. É o pai quem derrama autoridade. É o pai que chama. Pastor, por que o senhor pode afirmar isso? Romanos, capítulo 13, verso 1, parte B. A Bíblia vai dizer o seguinte: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pastor, Deus derrama autoridade? Derrama. Ele troca vestes, ele troca roupas, ele muda histórias. Feche os teus olhos. Com que roupa você tem andado? Sabe o que acontece, querido?
Romanos 13, verso 1, parte B, deixa claro: é Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que separa. Foi Jacó que chegou em José, não foi José que ficou, oh Deus, oh Deus. É o Pai quem chama. E eu te pedi para fechar os olhos, porque às vezes o Senhor te chamou há algum tempo e só você Ele chamou. Isso não significa que você vai ser melhor. Isso não significa que você vai ser maior. Sabe o que isso significa? Que Deus tem um projeto para você. Talvez o tempo te fez esquecer. Talvez as vozes contrárias tenham apagado o chamado do Pai. Mas eu quero te dizer, querido, nessa noite, é o Senhor quem te investe de autoridade e poder, porque a glória é dele. Que nessa noite você decida receber esse manto. Eu vou começar a pregar daqui para frente, mas se você não decidir pegar de volta a roupa, tá lá. Tem muito príncipe, me dê a sua atenção, que está vivendo como mendigo. Tem muito príncipe que está vivendo fora do padrão. É Deus quem te investe com autoridade e poder. E eu vou declarar mais uma vez, para você guardar no seu coração: é o Senhor quem te chama. Você pode dar um aleluia para isso? Não, declare crendo, aleluia para isso. Porque se você não entender isso, querido, não adianta eu pregar nessa noite. Se você não entender isso, você vai ser roubado nessa noite. Porque José podia ver a roupa, pegar a roupa e falar: olha, eu não quero, meus irmãos estão me olhando feio, eu não quero passar por esse processo. Mas a grande verdade é que José pegou a roupa e disse: ela é minha. Ele disse: a roupa é minha, a roupa é minha. Então olha para alguém e diz: a roupa é minha, a roupa é minha. Porque é o Senhor, é o próximo slide, que te investe com roupas vindas do céu. E se você não entender isso, tudo que eu for pregar hoje cai por terra. Então, se você tiver coragem, ergue a sua mão mais alto que você puder, olha para o Senhor e diz: eu recebo a minha túnica nova. Roupa de túnica nova, eu recebo a minha túnica nova. Eu recebo a minha túnica nova. Meu amado, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: a sua vida não vai ser a mesma. É a noite, querido, de receber cotoné passim, a túnica da unção para o novo, a túnica da transformação. Com essa túnica, me dê a sua atenção. Vem 4 marcas sobre a sua vida. A primeira delas, identidade. Quem via José sabia: José não era escravo, José andava diferente. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você está tão bonito hoje. Ô gente, fala crendo, gente. Diz: você está bonito hoje. Se fosse uma mulher, você fala para ela: você está gatinha hoje. Segunda marca, vocês estão comigo, amém? Favor, graça. Tudo que nós vamos ver daqui para frente, você vai ver que após José receber do Senhor uma marca, tudo que José pôs a mão prosperou. E eu quero declarar sobre a sua vida: tudo que você colocar a sua mão prosperará. Você vai ver que a terceira marca é governo. Aonde José pisou, ele governava. E você vai descobrir que José viveu a maior separação da vida. E agora, querido, eu preciso te dizer: o pai colocou a capa, José abraçou a capa, e dali para frente veio uma marca do céu. Uma marca da onde? E aí você vai descobrir que quando Deus te chama, Deus te marca. E quando Deus te marca, tudo muda. Trabalhadores não são como você. A primeira túnica de José chama-se túnica da revelação. E eu quero declarar, querido, revelação do Senhor sobre a sua vida.
túnica da revelação. José, até receber a túnica, era mais um em meio à multidão. Mas quando a túnica foi colocada sobre ele, a túnica era profética. Era uma declaração profética. Trabalhadores eram comuns. José se tornou extraordinário. Deus, querido, tem novas túnicas para você. Vou falar de novo para você ficar feliz. Deus tem novas túnicas para você. Só que eu preciso te dar uma má notícia: que com novas túnicas surgem novos problemas. Enquanto José não tinha túnica, era só o Zé. Com a túnica, José descobre que há resistências, que vem problemas. Ele descobre, querido, que com uma nova unção acontece duas grandes coisas. Primeiro, Deus derrama sonhos no seu coração. E após ele derramar sonhos, surgem resistências das trevas. José só sonhou depois de que ele recebeu a túnica. E o sonho que ele teve é profético. Um dia alguém falou: você vai viver sonhos incríveis em Deus. O Senhor vai te levar a lugares grandes. E você começou a sonhar, a desejar, ver, pensar. Começou a dizer: é isso aí. E quando você achou que agora vai, o que aconteceu? Surgiram as resistências. Com a primeira túnica, querido, surgem os inimigos. E o que é mais triste, ou melhor, o que é mais devastador, é que nós descobrimos que com a primeira túnica, aqueles que deveriam nos proteger, normalmente se levantam contra nós. São eles que começam a nos odiar sem motivo. São eles que começam a nos caluniar sem uma razão. José foi caluniado pelos irmãos. Não foram inimigos, foram os irmãos. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Toda vez, guarde isso no seu coração, que Deus levanta alguém para anunciar algo novo sobre a sua vida. A música de Deus anunciando algo novo, mais dinâmico, mais dinâmico. Melhorou, não melhorou? Deus olha para você e fala: eu tenho um plano. A sua família vai ser incrível. Se você pensou em dinheiro, dinheiro é o menor problema para Deus. E eu vou te levar para as nações. Eu vou fazer seu ministério fluir. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou fazer você viver o extraordinário. E aí você começa a sonhar. Se imagine vivendo o chamado. Você já se imagina viajando. Você já se imagina pregando. Você já se imagina prosperando. Você já se imagina tendo uma clínica. Você já se imagina tendo dinheiro para enviar missões. Vamos lá, Casa de Honra, entra comigo nesse sonho. Você já se imagina viver na plenitude do sonho de Deus, porque Deus é um Deus que faz sonhar. Mas com sonhos vem o quê? E essa é a regra do jogo. Isso é natural. Só que quando surgem as resistências, normalmente nós nos decepcionamos. A Bíblia é clara em dizer, Gênesis 37, verso 18, vem comigo por favor. Você vai ver que José sofreu o pior nível de resistência. Posso ler, igreja? Amém? De longe, os irmãos de José ouviram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai.
Mas logo que José chegou aos seus irmãos, arrancaram-lhe a capa, despiram-no da capa, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Ei, meu amigo, deixa eu te dizer algo com muito carinho. A capa da primeira fase, a primeira túnica, vai ser arrancada. E se você me perguntasse o porquê, eu te explico. Porque essa fase, depois da revelação, é a fase, querido, que Deus começa a te apertar. É nessa hora que seus amigos são retirados de você. Você começa a ver gente que andou com você a vida inteira, gente que era seu amigo, gente que você falava, não, isso aí é da minha família. A primeira túnica de José traz consigo um tempo de conflitos e confrontos. Fale comigo, conflitos e confrontos. Com força, conflito e conforto. Confronto, não conforto. Conflito e confronto. Por quê? Porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só. E sabe, meu amado, a primeira túnica Deus usa para chamar a nossa atenção, mas nela Deus trabalha o caráter. É nela que Deus arranca e nos joga numa cisterna. É nela que você vai se ver sozinho. E quantas vezes você ouviu uma palavra profética e falou, meu Deus, depois da palavra profética, o que aconteceu? A minha empresa está pior, as coisas não estão andando. Deixa eu te dizer algo com muito amor, Deus está trabalhando em você. Então Ele tira as pessoas, Ele revela pessoas, Ele mostra para você que ali é a hora de você e Ele. Naquela cisterna vazia não sobrou ninguém. Foi assim com Davi. Davi recebe óleo sobre a sua cabeça, é ungido rei. Quem lembra disso, diga aleluia. E ganha Saul como inimigo e vai viver no deserto. Foi assim, meu amado, com o jovem Daniel. E depois você lê na sua casa, Daniel capítulo 10 verso 8. Daniel é tirado da sua família, ele é escravo. E em Daniel capítulo 10 verso 8, você não precisa ler, a Bíblia vai dizer, eu Daniel me vi sozinho e abandonado. Sabe o que eu estou te dizendo? Na fase da primeira túnica, 99% dos crentes reclamam e perdem, porque não entende que Deus está trabalhando, não para a promessa, mas naqueles que vão viver a promessa. Pedro andou sozinho e chorando, depois de ouvir Deus, o próprio Cristo dizendo, tu és Pedro. Ele nega Jesus e vai andar sozinho. Paulo, no caminho para Damasco, ficou sozinho e isolado depois de um encontro com a revelação que é Cristo. Vai para a casa de Judas, na rua direita, e fica por 3 dias sem enxergar. Meu amado, me dê a sua atenção e presta atenção no que eu vou te dizer. A cisterna faz parte do trabalhar de Deus. Ficar nesse lugar sozinho, ficar nesse lugar isolado faz parte. E eu quero te dizer uma palavra profética. Posso, igreja, sim ou não? Não reclame. Deus está no controle. Declare comigo, Deus está no controle. Declare crendo, Deus está no controle. Quando Deus te isola, os amigos vão embora, os irmãos te traem, as coisas saem do controle. Nunca se esqueça, não é o fim, é o começo. Não é o fim, é o... Então quando você se vê isolado, para de se debater, para de querer questionar Deus, porque Deus primeiro tem que restaurar em nós a capacidade de ouvi-lo. E para ouvi-lo, as muitas vozes têm que cessar. E eu conheço crente que no desespero, e eu já fiz muito isso, quando Deus começa a isolar, quando Deus começa a te colocar na cisterna, começa a ligar para um amigo, liga para um profeta, liga para o pastor, e vai em outra igreja, e procura muita gente para falar, e Deus do céu está olhando dizendo, ei, deixa eu falar com você, aguenta a cisterna. José foi tirado da cisterna por aqueles que o jogaram, porque Deus levantou
há salvação para ele. Se é o Senhor que te colocou na cisterna, querido, saiba, Ele mesmo vai te tirar desse lugar. Mas se bater não vai ajudar. Questionar não vai resolver. Sabe por quê, meu amado? A túnica jamais se perde. Os irmãos arrancaram a túnica de José, mas não jogaram no lixo. A Bíblia diz que eles pegaram a túnica, molharam com o sangue de um animal e deram para um dos irmãos. E esse irmão teve o cuidado de chegar diante de Jacó e dizer: olha, nós achamos essa túnica, vê se é do seu filho. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que eu estou te dizendo, querido, que ainda que seja necessário tirar a capa, você não vai perdê-la. A capa está sendo tirada para que o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, cubra a promessa. Se você resistir ao tempo de cisterna, prepare-se. Essa túnica está guardada em Cristo e no tempo certo ela vai ser devolvida. Apocalipse capítulo 11 verso 13 vai dizer que a capa de Jesus está com ele. Você há de lembrar comigo que quando Cristo foi pendurado, eles não rasgaram a roupa de Jesus, pois a túnica dele era uma túnica longa. Eles tiraram a túnica de Jesus. A Bíblia diz que eles lançaram sorte sobre aquela túnica. E eles acharam que a túnica era deles, aqueles soldados. Mas João, aquele que foi arrebatado, em Apocalipse 19, no verso 13, ele diz que viu o Senhor. 12, 13, ele diz: eu vi o Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo, e está vestido, encharcado com um manto de sangue. Parece o fim, mas é o começo. Pastor, mas não vai dar certo. Grita para quem está do seu lado: parece o fim, mas é o começo. Parece o fim, mas é o começo. Música de esperança. Parece o fim, mas é o começo. Tá tudo dando errado. O que você vai gritar para aquilo que parece errado? De novo, de novo. De novo. Amanhã as coisas deram ruim. O que você vai dizer? Começa a se encher de esperança, querido, porque se tiraram a tua capa é porque parece o fim, mas é o começo. Pastor, o que o senhor está dizendo? José não sabia também. E muitas vezes a gente não sabe. Mas eu só quero te pedir para dizer uma frase com todo o seu coração. Eu posso, igreja? Declare assim: eu não vou desistir. Se você não desistir, fica tranquilo que Deus está mandando uma carruagem te tirar da cisterna. José é vendido como escravo. E eu vou resumir ao máximo a história para não consumir muito tempo, porque eu também sei que você conhece. A Bíblia diz que o escravo hebreu se tornou administrador da casa do seu senhor Potifar. A palavra é clara em dizer, Gênesis 40 verso 2, se você conhece, que o Senhor era com José, e tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão. Ei, querido, mesmo no tempo de ajuste, se você não desistir, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Você só não pode fazer duas coisas. Pergunte para mim o que é: desistir e murmurar. Você conhece gente que não olha para o lado. Você conhece gente que de tudo murmura? Infelizmente, a cada murmurar é como se subisse ao Senhor a seguinte frase: eu duvido que você pode fazer. Porque Deus tem o domínio. Quando você murmura, você não está ofendendo a circunstância, você está duvidando do caráter do Deus que tem domínio. Quem murmura perde a bênção. Que todo espírito de murmuração saia do nosso meio, em nome de Jesus. Porque tem gente que murmura tanto que se ganha um presente reclama. Você conhece alguém assim? Diga misericórdia. Talvez é você, é bom parar. Tem gente que se vai comer uma comida, tá quente, reclama. Se tá frio, reclama. E se tá morna, procura um micro-ondas. Porque não importa a situação do que está comendo.
está viciado em murmurar. Ui, porque o som da igreja é tão alto. Nem está mais tão alto. Nós compramos um aparelho que mede agora. Só o Kevin falou amém, aleluia. Ai, para que tanta luz? Para que tanta fumaça? Ai, o pastor está metido. Fala para quem está do seu lado com amorzinho. É a última que você vai falar para ele. Diz para ele: se você murmurar na cisterna, você vai continuar. Pergunta para ele: gostou do meu poema? Quer sair da cisterna? Confia que o Senhor está mandando algo que você não espera e que você nunca imaginaria que seria a sua salvação. Porque olha como isso é doido. Deus mandou mercadores de escravo para tirar José da pior situação. Deus chamou um homem ímpio para tirar Israel da pior fase da vida dele. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não anda com os nossos protocolos. O meu e o seu papel é confiar que Ele ainda está no domínio de tudo. José começa a trabalhar. Ele está na casa de Potifar. Potifar tinha uma esposa, e eu sempre a chamo de patifaria. A mulher tinha todos os recursos. José tinha o domínio da casa. Tudo andava bem. Mas um dia a patifenta olhou para José, e a Bíblia diz que José era lindo. Ela olhou para José e falou para ele profeticamente: eu vou te amarrar na minha cama. José olhou para ela e falou: sai, capeta, sai, demônio, vaza, diaba, sai, Jezabel. Mas um dia, quando ninguém estava na casa, a mulher de Potifar armou uma arapuca para José. E a história você conhece. A Bíblia diz que José rejeita essa mulher. Historiadores dizem que cerca de 10 anos José ficou na casa de Potifar. 10 anos de assédio, 10 anos ele se mantendo puro. Mas num belo dia, ela armou uma armadilha. Gênesis, capítulo 39, versos de 11 a 12. Vem comigo. Posso ler? Amém? Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém da casa se achava presente. Então ela, a mulher de Potifar, o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Você achou que eu estava inventando, né? Eu só coloquei na música. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A segunda túnica de José, querido, é a túnica da decisão. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando Deus te chama, primeiro Ele tira aquele momento que Ele ia tratar em você. Ele te coloca num ambiente de serviço. José já não está com aquela túnica linda, tá lá. Ele tem uma roupa comum de serviço, mas a segunda túnica dele, ele também tem que tirar. A primeira, os irmãos tiraram. A segunda, é José quem tira. A segunda túnica na vida de José é o símbolo de alguém que quer viver em santidade ao Senhor. Meu amado, não existe promessa sem o teste da decisão. Não existe promessa sem que uma hora você entre numa enroscada e tenha que dizer: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Pastor, Deus tem uma promessa para mim? Tem. Mas se você não der a resposta certa, quando uma oportunidade de pecado aparecer, você volta para a cisterna. Porque, meu amado, deixa eu te dizer algo com muito carinho. José, se ele quisesse, ele podia muito bem ceder. Ele poderia muito bem. Potifar era um general de guerra. Ele vivia na estrada. Ele vivia fora de casa.
José ficava com a mulher dele. Parecia o crime perfeito. Parecia o quê? Mas José não cedeu. Sabe por quê? A primeira capa, a primeira túnica, Deus levanta homens e mulheres para te colocar no eixo, para que você não se sinta, uma vez que você foi revelado e recebeu a promessa. A segunda capa é a que pergunta: você me ama? É Deus perguntando: você me ama mais do que a promessa? Por que José não cedeu? Ele não cedeu porque ele amava o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Gênesis 39:9. Olha a resposta de José para aquela mulher: não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele, o marido Potifar, não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu amado, guarde essa frase: a promessa é para aqueles que não se permitirão corromper. Vou repetir para você guardar: a promessa é para aqueles que não se permitirão corromper. Se Deus te chamou, você tem uma promessa, amém? Não se corrompa. Não se corrompa. José podia cometer o crime perfeito, mas quem quer viver a promessa precisa de verdade entender que não há promessa para quem tem vida dupla. Posso te dar um conselho? Fuja nu. Deixa a roupa. José largou a sua roupa e fugiu. É melhor sair sem nada, é melhor ser injustiçado e se manter firme ao Deus da promessa, do que viver uma vida dupla. José, mais uma vez agora, querido, na túnica da decisão, a túnica do quê? Ele decide agora abandonar. A primeira vez foi arrancado, a segunda, ele abre mão. E sabe o que eu quero que você entenda? Para vir o novo de Deus, nós temos que abrir espaço para o novo de Deus. Você vai ter que tirar a túnica. E tem muitos dentro da igreja que foram, resistiram ao trabalhar, estão dizendo não para a esposa de Potifar, está trabalhando, mas ao invés de deixar a túnica lá e sair correndo, está tentando correr com a túnica. E enquanto você se apegar com aquilo que você recebeu nessa fase, você não abre espaço para o novo que Deus está separando para você. Ele correu nu. Imagine, ele largou tudo. Ele tinha um cargo, ele tinha respeito, ele tinha tudo. Bastava ele ceder um pouquinho, que tudo dava certo. Ele podia então correr com a sua roupa e então sair lá fora e gritar: ela está me agarrando. Mas não, meu amado, entenda, nessa segunda túnica é necessário duas atitudes, preste atenção: santidade e desapego. Desapego. E na igreja há muitos que não vivem uma vida dupla, mas têm tanto apego aos seus cargos. Eu sou o vice-querubim. Eu sou o ungido. Mas eu vou insistir, querido. Lucas, capítulo 5, versos de 37 a 38. Jesus nos diz a receita para viver o novo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Verso 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couros novas. José fugiu, querido, abrindo espaço para o novo. Deixa eu te perguntar algo bem com muito amor essa noite. O que você tem que deixar para trás para que o novo do céu venha sobre a sua vida? O que você tem que dizer: Deus, até aqui era bom, até aqui eu era um administrador, até aqui eu tinha reconhecimento, para que Deus possa abrir os céus sobre a sua vida. E quando você faz isso, parece injustiça. Oh, mas eu trabalhei tanto, eu orei tanto, eu lutei tanto. Mas abre espaço.
Porque José, ao fugir, estava abrindo espaço para o novo de Deus. Querido, é antinatural ele correr pelado. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Sim ou não? O natural é ele empurrar a mulher e sair vestido. Só que você tem que deixar a segunda capa. A capa, onde você diz: Senhor, eu prefiro a tua presença, que é mais importante. A presença dele é muito mais importante que os pecados. A presença dele é muito mais importante que os reconhecimentos humanos. A presença dele nos faz voltar ao jardim. Nos faz voltar aonde? Onde o homem e a mulher andavam nus na presença dele. Onde cargo não faz diferença. Onde o microfone não é importante. Onde os aplausos não chamam a atenção. A grande verdade, querido, que se não tiver essa segunda capa em nós, essa segunda túnica sendo retirada de nós, a gente sempre vai estar preso a um cargo. E aí você vai descobrir algo incrível. Tem gente que foi chamado para viver o extraordinário e está vivendo o natural, porque está preso à segunda capa. Não, eu não posso me desmontar. Mas quem não se desmonta não pode ser remontado. E isso é um problema, querido, porque Deus não tolera a vaidade. Deus não negocia com vaidoso. José abre mão da segunda túnica e sai correndo para não pecar. E o incrível, querido, que mesmo ele fazendo tudo certo, ele vai preso. E sabe o que isso me ensina? Que quando Deus tem uma promessa para alguém, muitas vezes você vai estar fazendo certo, você vai estar fazendo o legal, você está fazendo tudo do jeito que tem que fazer, mas de repente você é encarcerado injustamente. E aí começam aquelas perguntas: pastor, o meu caráter está alinhado, pastor, eu fugi do pecado, pastor, eu não estou mais apegado aos cargos, aos aplausos, eu só quero a presença. Por que agora eu estou jogado num calabouço? Antes eu ainda era um escravo, agora parece que piorou. É porque no caminho da promessa, querido, Deus tem que te treinar para o novo. José, vocês estão comigo ainda, amém? Foi treinado na casa de Potifar. Abundância. Na casa de Potifar tinha o quê? Com força. Na casa de Potifar tinha o quê? E na prisão? Escassez. Às vezes a gente não entende os processos de Deus, mas Deus pega você e põe no alto. Aí de repente está no baixo. Foi como foi com Paulo. Eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver no muito, eu sei viver no pouco. Ei, deixa eu te dizer, depois que você abre mão da segunda capa, é normal Deus começar na sua vida o dia de treinamento. E no dia de treinamento, querido, um bom executivo, que era para isso que José estava sendo treinado, precisa saber administrar muito bem o que é muito, mas melhor ainda o que é pouco. Por quê? Se não for assim, quando você tem muito, sabe o que você faz? Não é para olhar para o lado. Amém? Música de riqueza agora. Pensa no seu salário. Cara, se não ficar bom. Não. O seu salário é um sonho? Não, mas você já ganha super bem. Você já é milionário. A igreja tem que ter dito amém, gente. Deixa eu te dizer. Quando você ganha bem, pela primeira vez, qual que é o normal de fazer? Começar a comer em lugar que você não comia. Aí te dão um cartão de 100 mil reais. Eu não quero. Eu quero de 200 para cima. Amém. Mas tá bom, 100 mil tá bom. Dá para comprar um Fusca. Aleluia. Aí o que o cara faz? Se ele não aprender a administrar, ele vai no outlet. Música de ir no outlet. Ajuda aí, Kevinho, que você está prestando atenção, porque você também está rico. Aleluia. Vai no outlet, o que ele faz? Compra. Aí ele tinha um carro bom, o que ele faz? Troca. Aí ele pensa: eu não posso mais andar com essas roupas capenga. O que ele vai? Gasta. E quando ele estoura todos os cartões, o que ele faz? Chora. Parece que eu estou descrevendo a vida de alguns.
é pelo Espírito. E aí o que Deus faz? Nos coloca num tempo de escassez, porque Deus, meu amado, é um Deus de equilíbrio. Você pode andar bem, se vestir bem, comer bem, diga aleluia. Mas Deus é um Deus de equilíbrio. José foi treinado para o equilíbrio. Aquilo que parecia a pior fase da vida de José, meu amado, na verdade, era o melhor treinamento. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está no melhor tempo de treinamento. Prepare-se, porque o treinamento difícil te prepara para as melhores e maiores batalhas. É tempo de treinamento. Declare: eu vou vencer. José está preso. José está o quê? Mas continua trabalhando e sendo produtivo, e a mão do Senhor estava com ele. E deixa eu te perguntar algo. Música tensa. Na prisão você continua produzindo? Porque tem muito crente que tem chamado, mas quando tem um segundo breakdown, na hora que as coisas não ruins, na hora que as coisas não estão dando do jeito que queria, está tudo em baixa, ele faz beicinho. E a lição para chegar à promessa, que é a terceira túnica, é entender que no tempo de prisão eu continuo sendo excelente. É trabalhar mesmo sendo injustiçado. E quantos hoje dizem: não, eu já sofri muito, eu não quero passar por isso, estou traumatizado, eu não posso, meu Deus, eu me envolvi na igreja, tentei namorar e me lasquei, eu tentei ter uma empresa, eu quebrei, e ainda está dando desculpas por tempo de treinamento. José, o jovem José, podia entrar na cadeia e falar: Deus me lançou no poço, meus irmãos me deixaram pelados, me venderam como escravo, eu, crente que sou, fui fiel ao Senhor, fugi da patifaria, apanhei para ser preso. Quer saber? Acabou para mim. Só que quanto mais escuro, quanto mais difícil, é nessa hora, querido, que a luz tem que brilhar em meio à escuridão. Porque treinamento duro prepara para grandes conquistas. Então o que eu quero te dizer hoje é: resista. Resista ao tempo de estar na cadeia. Pergunte para mim por quê? Porque Deus quer usar você nesse lugar. Olha que loucura. 2 homens foram presos, o padeiro e o copeiro. Quem lembra disso, diga aleluia. Um não devia ser muita gente, que morreu. O outro parecia estar injustiçado como José. Os 2 tiveram sonhos na cadeia. Presta atenção nisso, que é a chave para virar e viver a promessa. José tinha sonhado, sim ou não? Os outros 2 prisioneiros tinham sonhado? José não usou a sua dor para não servir os outros. Ele podia falar para os caras: olha, eu já sonhei, cara, e deu tudo errado. Quer saber, esse sonho de vocês não quer dizer nada. É um problema de vocês, porque eu aprendi algo. Com a minha dor, sonhadores se lascam. Mas não foi isso que José fez. A Bíblia diz que com os seus amigos prisioneiros, José deu destino, porque o espírito de profecia, o espírito do vivo Deus estava nele. Meu amado, o que eu estou te dizendo é que das suas dores Deus quer te usar para sarar e dar destino para aqueles que estão necessitando. O treinamento te prepara para encontrar o rei. E aí a Bíblia vai contar que José dá o destino para os 2. O copeiro é restituído, o padeiro morreu. E aí um dia, depois de 2 anos, quantos anos? O faraó sonhou. Agora você imagina, você cuida de alguém, você serve alguém, você ama alguém, a pessoa vê que você fez era certo, a pessoa vai para o palácio e a pessoa está vivendo lá, e você continua vivendo no limbo do esquecimento. Não parece injusto, igreja? Sim ou não? Mas não é, porque se o copeiro tira José, José seria auxiliar de copeiro. Mas se o rei tira José, ele vira governador. Tem gente que você está chamando de ingrato, e é Deus que está cegando. É Deus dizendo: tira ele não, porque ele não nasceu para ser auxiliar de padeiro, ele nasceu para ser governador. Deus tem domínio dos fatos.
Então nem todo mundo que a gente chama de ingrato, é Deus cegando. Porque tem dívidas de gratidão que custam caro. E se aquele copeiro tira José ia estar servindo. Copeiro, não padeiro, copeiro, servindo. José não nasceu para isso. Por 2 anos ele continuou administrando bem a prisão. Mas um dia, Gênesis capítulo 41, verso 37 a 43 diz que um dia, querido, o rei sonhou. O rei o quê? E então o copeiro lembrou de José e falou: rapaz, quando eu estava preso, tinha um jovenzinho hebreu que um dia falou tudo o que ia acontecer na minha vida. Rei, será que não seria o caso, já que o senhor tentou todo mundo, de chamar o escravo, o prisioneiro, o esquecido, o machucado? A terceira túnica de José é quando o rei te chama. E eu quero declarar, querido, nessa noite é tempo de viver a promessa. O rei está te chamando. O rei está te chamando. Mas agora, querido, José não era mais um imaturo José. Agora 13 anos se passaram. Agora ele é um homem. E a Bíblia vai dizer que José tem uma decisão nesse momento que ele é chamado. Pergunte para mim, qual é, pastor? José decide deixar o passado no passado. A Bíblia diz que ele toma banho. A Bíblia diz que ele se barbia. A Bíblia diz, 2 para atrás, ele tira a roupa de prisioneiro. E então ele vai até o rei. Você quer viver a promessa? Tem alguém que deseja isso? Aonde você vai deixar o passado? Porque com as dores que você carrega, você vai levar juízo e vingança. Tem muita gente que não está vivendo a promessa porque, ao invés de tomar banho, tirar as roupas de prisioneiro, está carregando roupa e cheiro de cadeia. Alguém aqui já sentiu o cheiro? Eu ia fazer uma piada, mas não vou. Alguém aqui já sentiu o cheiro de cadeia? Não olhe para ele. Mas o que você não sabe, que esse homem de Deus escreveu um livro lindo e incrível que vai ser lançado. Porque Deus tira os Josés da cadeia para sentar em lugares de governo. E eu quero profetizar que o seu livro vai entrar às nações. Eu quero declarar que a sua história vai andar por todo o globo. Porque você é um José que Deus separou. Mas e você, coisa fofa? Não dá cafungada em quem está do seu lado, não. Mas eu não fui preso, amém? Graças a Deus. Mas eu trabalhei na cadeia. Fui agente de segurança. E cheiro de cadeia, aonde você chega, todo mundo sabe. E aí quando eu trabalhava lá, você entrava num lugar, se tinha um chifre, tinha outra polícia que não sabia que a gente era polícia. Ele chegava e falava assim, já colocava a mão assim. Tem muito crente que o chamado está cheirando e está sentindo o cheiro de passado. Ao invés de fazer a barba, trocar de roupa, parece que é bonito andar assim. Ai, você sabia? Em 1929, na quebra da bolsa, eu perdi muito no plano Collor. Meu Deus do céu. Aquela praga me trocou por uma loira. Ai, um dia o pastor brigou comigo. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Noite de fazer a barba, noite de tomar banho, noite de tirar roupas de cadeia. O rei te chama, o rei te chama, o rei te chama. Erga sua mão e declare, eu abandono o passado. Declare assim, passado, eu te rejeito. Porque
porque nessa noite eu vou vestir as roupas de promessa. Declare: roupas de promessa, roupas de promessa. Vem comigo, querido, rapidamente. Gênesis 41, 37 em diante. O conselho agradou a Faraó e a todos os oficiais. Declare comigo: graça. Não, de novo, graça. Na hora que você está entrando para a terceira túnica de José, as portas se abrem. Você já não música de porta abrindo, isso. Você já não espera. Você já está assim: não, tá bom, talvez o meu chamado seja pregar lá na cadeia mesmo. Talvez o meu chamado seja ajudar ali o carcereiro. E então de repente alguém que você não está vendo, alguém que você não sabe nem quem é, está soprando o seu nome para aqueles que têm poder para te tirar da cadeia. E eu quero declarar uma temporada do soprar de Deus o seu nome, aonde você não imaginava você vai chegar, querido. Deus está soprando o seu nome. É tempo de graça, é tempo de graça. 38. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Erga sua mão e declare: Senhor, enche-me com teu Espírito. Mais uma vez. Porque o que vai te levar a receber a terceira túnica é o quanto você está cheio do Espírito Santo. História ruim tem muitas, história de superações tem muitas, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo sempre viverão o chamado. Porque como nós lemos no começo, Jó 42, nenhum dos planos do Senhor deixarão de se cumprir. Verso 39, quem está aqui ainda, diga aleluia. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Algumas versões vai dizer que não tem ninguém com tanta sabedoria e discernimento. E eu quero declarar sabedoria e discernimento sobre a sua vida. Agora imagine comigo, o filho arrancado de casa, renegado pelos irmãos, jogado numa cisterna suja, vendido como escravo, perseguido por uma mulher louca, injustiçado e lançado à cadeia, que serviu a parceiros e foi esquecido. Agora, barbeado, arrumado, está diante do rei para ouvir apenas essa frase. Verso 40: você, José, será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. A terceira túnica de José, jamais foi retirada. Ele, ainda velho, continuou. 30 anos a promessa não se cumpriu. Mas dali para frente, até o último suspirar de José, por onde ele passava, todos aqueles que um dia duvidaram dele, tinham que se prostrar e dizer: eis aí o homem a quem o rei honra. Mas não acabou por aí. A Bíblia vai contar que José vai morrer com 110 anos. Por 30
jovem comum. Por 17, o filhinho do papai. Por 13, sofrimento. Por 80, promessa. Sabe o que eu estou te dizendo? José viu os irmãos se prostrando diante dele. José viu pai e mãe chegando até ele, o sol e a lua. Tudo porque ele entendeu que toda promessa vai ser construída com as 3 túnicas. Sabe o que eu quero te dizer no final dessa ministração, nessa noite, meu amado? Esse ar foi muito triste, eu vou acabar de verdade agora. Não adianta, porque eu já tinha acabado, né? Já tinha fechado o iPad. Sabe o que eu quero que você entenda? A promessa de Deus não morre. Sabe quem morre? Aqueles que não se submetem às 3 túnicas. É por isso que nenhum dos planos de Deus se frustram. Agora, se você e eu começarmos a entender a etapa que nós estamos, se você entender que de vez em quando Deus vai usar irmãos para, assim como um ferro afia outro ferro, tirar a primeira túnica, porque Deus está trabalhando em você. Se você entender que na segunda túnica injustiças vão acontecer, mas você ama mais o Senhor do que qualquer outra coisa, se na terceira túnica você decidir deixar o passado para trás, eu posso declarar e profetizar sobre a sua vida: o Rei está te chamando nessa noite. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos. No começo da ministração, querido, eu já te disse para tomar a primeira túnica. A minha pergunta é: o que você vai fazer com ela? Talvez, meu amado, você está vestido com a segunda túnica e pode ter cedido as investidas da mulher de Potifar. Mas eu quero te dizer que há um Deus de restauração nessa noite. Por fim, você já está vendo a promessa logo ali. Mas tem tanto rancor dentro de você, tanta mágoa, tanta dor, que quando você pensa em chegar diante do rei, os soldados do rei te prendem, porque eles não sabem, eles só sentem o cheiro do passado. Então nessa noite, eu quero te dizer que há túnicas novas disponíveis para você. Eu quero orar com você. E eu não vou orar dizendo: você que está nessa fase, ou nessa, ou naquela. Porque Deus sabe com que túnica você está andando. O meu convite para você é simples. Para você que sabe que tem uma promessa gritando o seu nome. Para você que sabe que o processo não tem sido tão simples. Mas saiba, Deus está afirmando a sua identidade. Saiba, Deus está gerando em você governo. Tem uma graça te esperando. E ter uma diferenciação do céu sobre a sua vida. Com essa capa nova, esses 4 elementos serão derramados sobre a sua vida. Mas eu quero orar por você, que de alguma forma o Espírito Santo te constrange. Eu vou convidar a igreja toda a ficar de pé.
E se de alguma forma o Espírito Santo te constrange, se você precisa liberar perdão, se você precisa parar de murmurar, se você precisa se libertar das roupas da mulher de Potifar, roupas que foram tocadas por convites que não vêm do céu, ou se você ainda se sente tão injustiçado por estar abandonado na cisterna, eu não sei aonde você está, querido, mas eu quero, se de alguma forma o Espírito Santo te constrange, coloca a sua mão no seu coração e eu quero orar com você. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Paizinho querido, eu coloco diante de ti cada uma dessas pessoas com as mãos no coração. É só o Senhor que pode convencê-los, é só o Senhor que pode tocá-los, é só o Senhor que pode ministrá-los, é só o Senhor que pode tirá-los da cisterna, é só o Senhor que pode guardá-los dentro daquele período de preparação. Pai, eu te peço nessa noite que vestes novas, túnicas novas sejam derramadas sobre cada uma das pessoas que estão aqui, porque há uma igreja que crê na promessa, há uma igreja que sabe que o Senhor não vai falhar nos desígnios, mas te pedimos, Pai, no santo nome de Jesus, capacita-nos a passar por esses 3 tempos, capacita-nos, Pai, a viver segundo a Tua verdade, ajuda-nos, Pai, a não desistir, ajuda-nos, Pai, a não resistir, capacita-nos, Pai, a sermos cheios de misericórdia, porque se não for assim, é impossível viver as Tuas promessas. Então capacita-nos, Deus. Mas o Senhor também me leva a orar por pessoas que não sonham mais, que as coisas foram tão duras, as coisas foram tão terríveis, que você perdeu a capacidade de sonhar. Então você continua vivendo uma vida cristã sem expectativas de futuro. Deus não te chamou para isso, querido. Deus tem sonhos ministeriais te esperando, sonhos pessoais te aguardando. Tem sonhos disponíveis para você. Então, se eu fosse te dizer algo no final dessa ministração, Deus quer restaurar os teus sonhos. Paizinho, eu te peço, começa a derramar sonhos sobre essa casa. Restaura aquilo que parece que era um fim, Pai, para que eles entendam que é um começo. Pai, que aquilo que o inimigo tem dito que era impossível, aquilo que o inimigo está dizendo que nunca ia acontecer, que agora, Pai, toda essa mentira do inferno se sujeite à verdade e à realidade do Teu reino. Pai, levanta sonhadores nesta casa, homens e mulheres que vão seguir em frente até que a promessa se cumpra, homens que vão entender e mulheres que entenderão que o processo é necessário, mas que o sonho vai se tornar uma verdade. Restaura, Pai, nessa noite a capacidade de sonhar daqueles que estão aqui, daqueles que estão pela internet. Pai, levanta uma geração de Josés nesta casa, sonhadores, e eu declaro no nome de Jesus sobre a sua vida: volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, em nome de Jesus. Erga sua mão e declare: eu vou sonhar e eu vou ver a promessa se realizar. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.